Pense por um instante que sua alma é uma antena invisível. Ela emite sinais o tempo todo, mesmo quando você está em silêncio. Agora, sinta. O que você está vibrando neste exato momento? Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece travado. Você confia, acredita, faz suas práticas, mas no fundo, uma ansiedade silenciosa insiste em permanecer. Uma parte de você se pergunta: por que mesmo fazendo tudo certo, as coisas ainda não fluem? Essa sensação de desalinhamento de fazer com esforço e ainda assim sentir que nada muda é mais comum do que parece. E a resposta para isso não está em fazer mais, e sim em sentir com mais verdade. Hoje vamos juntos atravessar um território sutil e profundamente transformador. Você vai descobrir que o que bloqueia sua manifestação não é o que você pensa, mas o que você ainda não ousou sentir por inteiro. Vamos caminhar? Perfeito. O bloqueio invisível entre o que você sente e o que você vibra. Quantas vezes você já se pegou dizendo frases como: eu confio no processo, eu sei que vai dar certo, eu estou vibrando positivo, mas por dentro há algo apertado, um incômodo que você não verbaliza. Um cansaço espiritual de quem sente que está se esforçando para ser forte, mesmo quando tudo dói. Essa é a dor de um desalinhamento sutil, um abismo entre o que você declara e o que seu corpo realmente vibra. A verdade é simples e profunda. O campo quântico não responde ao que você afirma, mas ao que você emana com constância e profundidade. Não é a sua intenção que molda a realidade, é sua coerência vibracional. Segundo a neurociência, emoções sentidas com frequência se tornam circuitos automáticos no cérebro e padrões hormonais no corpo. Ou seja, se você passou anos vivendo com medo, insegurança ou sensação de escassez, esse se tornou seu campo base vibracional, mesmo que agora esteja tentando pensar positivo. E aqui está o erro mais comum: tentar compensar o desalinhamento emocional com mais esforço mental. Repetir mantras, fazer visualizações, manter pensamentos elevados. Tudo isso pode ser útil, mas não se sustentam quando o corpo ainda carrega a memória do abandono, da rejeição ou da urgência. A vibração dominante não nasce do que você quer muito, mas do que você sente com verdade. Gatilhos sutis que perpetuam esse bloqueio. O desejo de controlar tudo, como se a manifestação dependesse da sua performance espiritual. O medo de sentir a dor original, que faz com que você finja estar bem para não baixar a frequência. A pressa disfarçada de fé. O desejo urgente de sair da dor o mais rápido possível. A crença inconsciente de que precisa sofrer ou fazer muito para merecer algo bom. E qual o caminho para dissolver esse bloqueio invisível? Começa com um gesto simples e poderoso: parar de tentar consertar o que sente. Sentar-se consigo mesmo, sentir sem pressa, reconhecer a dor sem julgamento, acolher-se com presença. O corpo precisa se sentir seguro para parar de lutar. Só assim ele pode transmutar o que antes era medo em consciência viva. Você não se torna magnético por dizer o que quer, mas por sentir com honestidade e permitir que sua presença dissolva o velho padrão. A armadilha da manifestação performática. Imagine uma pessoa que acorda todos os dias, faz suas listas de gratidão, repete afirmações, visualiza sua vida ideal, medita. Tudo parece estar nos trilhos. Mas, lá dentro, uma tensão silenciosa insiste em permanecer. É como se ela estivesse tentando vibrar alto, mas sentindo que algo está fora do lugar. Essa é a armadilha da manifestação performática. A dor aqui não é por falta de esforço, é pelo excesso dele. É o peso de quem sente que precisa provar para o universo que já está pronto, que já merece, que já vibra como deveria. E, nesse esforço de convencimento espiritual, o que se perde é justamente o que mais importa: a autenticidade vibracional. A verdadeira manifestação não nasce do que você mostra, mas do que você encarna. Visualizar não é o problema. Repetir mantras também não. O problema é quando essas práticas se tornam fugas da dor não resolvida. Quando a espiritualidade se transforma em um roteiro para evitar o encontro com o que ainda não foi curado.
O universo não responde a intenções mecânicas, mas à profundidade emocional com que você se alinha ao que deseja. Muitas vezes, o que chamamos de prática espiritual é, na verdade, uma tentativa de escapar da própria sombra. Um checklist invisível. Se eu meditar o suficiente, se eu vibrar bem o bastante, algo vai mudar. Mas o campo quântico não reconhece esforço, ele reconhece coerência. E aqui surge um padrão sutil, o da autoimagem espiritualizada, um ego que acredita que já transcendeu, que já vibra alto, que já sabe. Mas esse ego se sustenta na rigidez. Ele tem medo de mostrar vulnerabilidade, medo de admitir que ainda sente raiva, medo, frustração. E sem humanidade não há vibração autêntica. O caminho da reconexão começa com perguntas simples, mas poderosas. Eu realmente sinto isso que estou afirmando? Meu corpo acredita que essa realidade é possível? Estou usando a espiritualidade como conexão ou como escudo. A espiritualidade viva não precisa convencer ninguém. Ela apenas emana. Emanar é quando sua energia fala mais alto que suas palavras. É quando você deixa de tentar ser e começa a simplesmente existir em coerência. O paradoxo da permanência vibracional. Soltar o controle para estabilizar a energia. Há uma ideia silenciosa e profundamente limitante que ronda o caminho espiritual. A de que você precisa manter-se o tempo todo vibrando alto. Que qualquer oscilação, tristeza ou raiva pode bloquear sua manifestação. E isso cria um fardo invisível, o medo de se sentir mal por estar se sentindo mal. Essa é a angústia da manutenção vibracional forçada. Mas a energia não é linear, ela pulsa, como o coração, símbolo da vida, que alterna entre contração e expansão. Assim também é sua vibração, feita de ciclos, oscilações, fluxos. Querer se manter sempre em alta frequência é como querer que o mar nunca tenha marés baixas. É artificial, é impossível, é exaustivo. A verdadeira permanência vibracional nasce de um paradoxo libertador. Você estabiliza sua frequência não ao tentar controlá-la o tempo todo, mas ao aprender a voltar com leveza ao seu centro sempre que se desequilibrar. Esse retorno consciente ao seu eixo interior é o que fortalece a sua energia. Não é o quanto você evita cair, mas o quanto você sabe renascer com suavidade cada vez que cair. Forçar a estabilidade gera rigidez, e onde há rigidez, não há magnetismo. O sistema nervoso entra em alerta. O cérebro ativa o modo sobrevivência, e mesmo sem querer, sua vibração se fecha. Quando você tenta controlar demais suas emoções, você bloqueia a sabedoria natural da sua energia. É preciso trocar a obsessão por estabilidade pelo cultivo da flexibilidade consciente. E aqui entra uma metáfora viva. Imagine sua vibração como um bambu. Ele é flexível ao vento, mas firme em sua raiz. Ele se curva sem quebrar. Ele permite que o mundo externo mude, mas nunca perde sua conexão com a Terra. A vibração mais poderosa é a que nasce da fluidez enraizada. Você pode sentir medo, dúvida, saudade, tristeza, e ainda assim permanecer vibrando com autenticidade, porque sua estabilidade não vem da rigidez, mas da capacidade de ser inteiro mesmo em movimento. Uma prática concreta para instalar uma vibração dominante no corpo e no cérebro. Agora que entendemos como a vibração verdadeira nasce da coerência e não do esforço, é hora de traduzir esse saber em prática. Porque vibração não é apenas uma ideia, é um estado emocional encarnado. E como todo estado emocional, ele pode ser treinado, cultivado e estabilizado, como um músculo. A maioria das pessoas tenta mudar sua realidade apenas com pensamentos, mas esquece que o corpo ainda carrega registros antigos. E esses registros são como trilhas neurológicas e químicas que reforçam o padrão vibracional passado. Para mudar de frequência, é preciso ensinar o corpo a sentir de forma diferente. A prática que propomos se baseia em 3 pilares: imagem, emoção e respiração. Uma tríade simples, mas profundamente eficaz. Imagem mental vívida.
Feche os olhos e visualize com o máximo de detalhes uma cena em que você já está vivendo a realidade desejada. Mas veja com seus próprios olhos, como se estivesse dentro da experiência. Sinta o ambiente, o som, a textura das coisas. Deixe-se mergulhar nessa realidade como se ela já existisse. Emoção real evocada. Agora, conecte-se com a emoção que essa cena despertaria em você. Paz, gratidão, amor, leveza. Para facilitar, acesse uma lembrança real que provoque essa mesma emoção. Não force a emoção, provoque-a com verdade. Sinta antes de imaginar. Emoção antes de intenção. Respiração compassada e consciente. Inspire profundamente. Segure por 3 segundos e expire lentamente. Repita esse ciclo de respiração consciente durante a prática. Isso regula o sistema nervoso, ancora o estado emocional e permite que o corpo grave esse novo padrão como referência. Por que essa prática funciona? Segundo a neurociência e a epigenética, o cérebro forma novas conexões quando há repetição com carga emocional elevada, e o corpo começa a liberar hormônios compatíveis com o novo estado. Isso é reprogramação vibracional encarnada, quando mente, emoção e biologia se alinham para sustentar uma nova frequência. Faça essa prática diariamente, por pelo menos 10 minutos, sempre no mesmo horário. Crie um ritual sagrado, um espaço onde sua vibração se torne familiar ao seu corpo. A virada acontece quando o corpo acredita antes da realidade mudar. Quando a sensação do que você quer se torna mais real do que a ausência daquilo. Nesse ponto, você não está mais tentando atrair, você está sendo. E o campo quântico responde. A metáfora do incenso interno e a arte de perfumar o próprio campo energético. Imagine que cada pessoa carrega de forma invisível um aroma energético. Uma fragrância que não pode ser vista nem ouvida, mas que é sentida. Como um incenso que queima dentro do peito, lentamente, espalhando no ar a essência das emoções que você mais alimenta. Esse aroma é o que seu campo emana. É o que chega antes das palavras, antes dos gestos. É a vibração que você exala, mesmo em silêncio. Agora, se pergunte com honestidade: que tipo de incenso você tem queimado internamente? Você pode desejar amor, mas estar queimando autocrítica. Pode pedir abundância, mas estar impregnado de escassez. Pode visualizar liberdade, mas exalar medo e controle. Assim como o aroma de um incenso depende da resina usada, sua vibração dominante depende das substâncias emocionais que você alimenta todos os dias, os pensamentos recorrentes, as histórias internas, os sentimentos que você não quer olhar. E aqui está a chave. A prática espiritual não muda o aroma, ela revela o que está sendo queimado. Você pode meditar, afirmar, agradecer, mas se por dentro a substância é de ansiedade ou dúvida, é isso que vai perfumar o campo. O campo quântico não responde à estética da sua espiritualidade, mas à substância da sua energia. Como mudar o aroma do seu incenso interno? Com honestidade radical, com presença sem julgamento, com a coragem de perguntar: que emoções têm predominado no meu dia? Quais histórias eu continuo repetindo para mim? O que dentro de mim ainda precisa ser olhado com verdade? Ao trocar culpa por aceitação, urgência por confiança, dureza por ternura, o aroma muda e o universo responde. Porque agora você não está mais pedindo, está exalando. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, afirmando, visualizando, acreditando, mas, mesmo assim, sua vida parece estagnada? Talvez o que te bloqueia não seja a falta de fé, mas a presença silenciosa de emoções não integradas. Neste vídeo, vamos juntos explorar os bloqueios invisíveis que se escondem entre o que você sente e o que você emana. Vamos falar sobre o erro sutil da manifestação performática, a ilusão de manter-se sempre vibrando alto e a verdadeira prática que ensina o corpo a sustentar uma nova realidade. Com uma linguagem sensível e profunda, baseada na neurociência espiritual, na física quântica e em mestres como Alan Watts, Joe Dispenza, Bruce Lipton e Neville Goddard. Este vídeo é um convite para reprogramar sua frequência,
com autenticidade. Prepare um espaço de silêncio, acolha suas emoções mais verdadeiras e permita que sua vibração se torne o seu caminho. Você não precisa provar nada, precisa apenas exalar quem você já é.